Olá pessoas, eu sou o Arthur e com uma nova versão do Rei Leão chegando aos cinemas, eu decidi revisitar a animação de 1994 e os bastidores dela para comentar aqui nesse vídeo para vocês. Então, antes de eu entrar no assunto em si, que é o Rei Leão, se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça de assinar aqui embaixo, aproveita e já deixa o like agora, porque isso ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é legal, mandá-lo para mais pessoas, por consequência o canal crescer e ficar cada vez melhor, e aproveita e já deixa agora nos comentários qual é o personagem do Rei Leão que é o favorito de vocês. Hoje em dia, o Rei Leão é uma das maiores animações da Disney e da história do cinema. Só que, curiosamente, não foi assim desde o começo, já que dentro da Disney naquela época, o estúdio vinha do sucesso de A Bela e a Fera, que foi lançado em 1991 e havia se tornado a primeira animação a ser indicada ao Oscar de melhor filme, e no ano seguinte foi lançado Aladdin. O Rei Leão, naquela época, não era nem perto do que veio a ser lançado no cinema, porque, primeiro, que o nome dele era King of the Jungle, e a ideia para esse filme veio a partir de antigos documentários sobre a natureza, e o rascunho do roteiro também era totalmente diferente, e abordar uma guerra entre leões e babuínos com um tom muito mais sério. E para vocês terem noção, tinha o Scar dentro desse roteiro, só que ele era um guepardo, e tinha o Rafiki, só que ele era o líder dos babuínos. Mais curioso disso tudo ainda é que mesmo com esse tom mais sério, eles queriam que fosse uma animação musical, igual as que vieram anteriormente, igual a Bela e a Fera, igual a Aladdin. Eles queriam manter esse tom mais musical dentro da história. E aí o compositor Tim Rice teve como primeira opção o ABBA, que acabou não aceitando por sentir que não combinava os estilos, e aí a segunda opção acabou sendo o Elton John. Só que um dos diretores do filme, o George Shibner, ele mostrou descontentamento por terem chamado o Elton John para fazer as canções originais dentro do filme, e aí ele acabou sendo afastado do projeto. E para o lugar do George Shibner, eles trouxeram o Robbie Minkoff, que junto com o Roger Allers, que foi a outra parte da dupla de diretores que se manteve dentro do projeto, eles chegaram numa conclusão de que tudo que eles tinham até então não estava funcionando, jogaram tudo fora e recomeçaram do zero. E a partir daí sim que o filme começou a tomar a forma com a qual foi lançado nos cinemas. E dentro do estúdio havia eventos para mostrar os próximos projetos, para ver aonde os animadores mais se engajavam para participar. E na época havia o Rei Leão e havia Pocahontas, e todo mundo quis ir trabalhar em Pocahontas. Tanto que o presidente da Disney naquela época, que era o Jeffrey Katzenberg, ele disse que o Pocahontas era o próximo passo natural dentro da Disney, que ia ser um sucesso muito grande, enquanto que Rei Leão era só um experimento que foi considerado por muitos apenas como sendo o filme B dentro da Disney. Everybody at the studio decided they didn't want to work on Lion King. Everybody decided that they'd rather work on Pocahontas, and then we literally had to beg and scrape. Would you please animate on our movie? Yeah. Hans Zimmer então foi chamado para fazer a trilha sonora, e ele convidou o amigo dele, Lebo M, que é um músico africano, para trazer um teor mais africano para a trilha sonora. E como era uma época de conflito na África, o Lebo M trouxe isso para as músicas de Rei Leão, trazendo um teor muito mais político sobre retomar as terras e tal. Tanto que no documentário que tem no Blu-ray, eles falam uma coisa que hoje em dia é impensável de ter sido feito, porque o lado jurídico da Disney pegou as letras, foi até o Hans Zimmer e falou: mas o que isso significa, isso daqui? Porque a gente precisa saber. E aí o Hans Zimmer falou que significava viva a natureza, tal, sendo que não era nada disso que estava na parte africana dentro da trilha sonora. E a abertura do filme foi gravada apenas uma única vez, que é a versão final que a gente tem, porque o Lebo M ficou sumido por vários dias, e aí quando ele voltou pro estúdio, era justamente no dia que precisava ser gravada essa sequência, e ele foi e gravou uma vez só. Tanto que, curiosamente, o primeiro trailer do Rei Leão que passava nos cinemas é exatamente essa sequência inicial toda do Circle of Life.
Ainda sobre a trilha sonora, o Elton John só havia aceitado participar da composição da trilha justamente para ele poder fazer a balada romântica, que era algo que ele gostava muito nas animações da Disney. E aí ele foi e fez Can You Feel the Love Tonight. Só que numa das exibições testes, ele foi e não foi avisado que haviam mudado essa balada romântica e colocaram o Timão e o Pumba para cantá-la toda, quase que num tom sarcástico, como para fazer humor. E aí assim que acabou a exibição do filme, o Elton John virou e falou: vocês estragaram o filme. E aí dentro do estúdio rolou todo um remanejamento dessa sequência para trazer a versão original da música que o Elton John compôs para dentro do filme. O resultado é que o Rei Leão ganhou 2 Oscars, um por trilha sonora e o outro por canção original, justamente para essa música do Elton John, Can You Feel the Love Tonight? E quando o filme foi lançado, ele tornou-se um grande sucesso. O que era considerado o filme B dentro da Disney tornou-se a maior animação da história do cinema até então, tendo arrecadado 968 milhões de dólares, enquanto que Pocahontas, que era o próximo passo, que era o grande filme da Disney, tinha feito apenas 346 milhões no ano seguinte. O Rei Leão só foi superado anos e anos depois, justamente por Frozen, uma aventura congelante, que fez 1.276 milhões de dólares. Mas ainda assim, o Rei Leão mantém-se na posição de maior animação 2D da história do cinema. Hello, I'm Michael Eisner, head of the Walt Disney Company. The Lion King is unique. Unlike our other Disney animated features, The Lion King is not based on any previously published fairy tale or literary work. O que nos leva ao ponto mais polêmico da história da animação, que é justamente a acusação de plágio. Porque quando o filme saiu, muitas pessoas viram semelhanças muito grandes com a obra chamada Jungle Tatei, ou então mais conhecida como Kimba, o Leão Branco, que foi um mangá criado pelo Osamu Tezuka em 1950, que durou até 1955, e 10 anos depois, em 1965, tornou-se um anime. As semelhanças vão muito além apenas do nome, Kimba e Simba, mas também envolvem plots dentro da história, como o fato dos dois terem os pais mortos pelo tio que acaba assumindo o trono. São pontos muito cruciais que são muito parecidos. E por muitos anos, a Disney tentou comprar os direitos de Kimba para fazer uma versão americana dessa história, só que eles nunca conseguiram os direitos autorais, o que é estranho porque a relação que a Disney tinha com o Osamu Tezuka era muito boa. O Osamu Tezuka nunca escondeu a admiração e a inspiração que ele tinha nas obras da Disney. Inclusive, o Roger Allers, que é um dos diretores do Rei Leão, ele trabalhou com o Osamu Tezuka durante 2 anos. Mesmo com tantas semelhanças, ainda temos que levar em consideração o fator Shakespeare, que pode ter sido a grande inspiração para as duas obras, porque o Rei Leão ele é baseado na peça Hamlet, cuja história é o rei assassinado pelo irmão, que assume o trono, fazendo com que o príncipe fuja e depois retorne buscando vingança contra o tio que matou seu pai. Que é basicamente o que a gente vê em Rei Leão. Murderer. Simba, Simba, please have mercy, I beg you. You don't deserve to live. Enfim, esses foram os bastidores que eu encontrei enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo sobre o Rei Leão, que é uma das minhas animações favoritas da vida e é o meu filme favorito da vida, tanto que eu tenho ele tatuado no braço. Eu gosto muito do filme e é muito boa a forma como ele consegue mesclar essa questão mais shakespeariana junto com a jornada do herói para entregar um filme que trata sobre amadurecimento, sobre lidar com a perda e crescer no processo. É algo muito interessante sobre justamente a morte da infância para o começo da vida adulta, através dessa história do Simba, que é carregada pela ótima trilha sonora do Hans Zimmer e também com as ótimas canções do Elton John. Eu acho que é justamente por isso que a animação do Rei Leão mantém-se tão atemporal com o passar das décadas, porque por mais que a tecnologia evolua, essa história ela acaba sendo extremamente humana. No final das contas, a gente está assistindo uma fábula, mas que fala muito sobre ser humano.
E é isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre o Rei Leão, os bastidores pelo menos. Vocês gostaram, não gostaram? Então deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam também de deixar um like para eu saber que vocês gostaram desse vídeo, assim eu trago mais conteúdos desse estilo. Não se esqueçam também, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscrever na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E me sigam aqui nas redes sociais, onde a gente conversa mais de perto, eu troco uma ideia com vocês e aviso quando está saindo um vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!